Olá, meu nome é Marvin Menezes, eu sou professor, advogado especialista no setor elétrico. Ao longo das semanas, nós tivemos o curso de Direito de Energia, dividido em 5 aulas. A primeira aula nós tratamos do modelo histórico do setor elétrico, dividido em 2 partes, na primeira e na segunda aula. Na terceira, nós tratamos dos contratos de energia. Na quarta aula, nós falamos sobre análise de impacto regulatório e a quinta e por último, sobre temas atuais e relevantes do setor elétrico. Agora estamos no Saber Direito Responde, onde vamos tirar as dúvidas dos alunos que surgiram em função das aulas que demos nas últimas semanas. Estamos aqui com os alunos Paulo, Patrícia e Felipe para tirar as dúvidas dos mesmos com relação ao tema do curso de Direito de Energia. Então vamos para a primeira pergunta. Professor, conforme a lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, seu artigo número 25 incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. O artigo exprime as responsabilidades das concessionárias. No que tange a problemas técnicos recorrentes do fornecimento de energia, o consumidor que obteve prejuízos poderá ser ressarcido ou terá que acionar sempre a ANEEL? Boa pergunta, Paulo. Na verdade, existem algumas disciplinas já que tratam de ressarcimento, em especial de ressarcimento de equipamentos eletrônicos, como uma máquina de lavar que ficou quebrada, uma geladeira que quebrou em virtude de pico de energia. Isso está completamente disciplinado na Resolução 414 de 2010, que ao longo das aulas eu disse que é a Bíblia do consumidor, que ele precisa ler para entender os seus direitos e obrigações perante a agência reguladora. Então, tem todo um procedimento a ser seguido. O procedimento é que quem se sentir lesado de alguma forma em virtude de falha no serviço, que entre em contato diretamente com a concessionária e inicie um procedimento administrativo na própria concessionária para buscar o ressarcimento. É claro que isso não sendo possível, a ANEEL sempre está à disposição para receber essas reclamações e tentar tratar numa segunda via, numa segunda instância administrativa, e também a qualquer um cabe sempre se socorrer do Poder Judiciário. Professor, uma pessoa física que possua um sistema próprio de geração de energia elétrica pode vender o excesso de sua produção para a concessionária? Como será o enquadramento? Concessionária ou permissionária? Excelente pergunta. Até porque é um tema bastante atual. Em 2012, a ANEEL editou a Resolução 482 de 2012, que trata exatamente dessa questão que a gente chama de geração distribuída. E como isso funciona? São os consumidores de suas residências que podem instalar painéis solares, podem instalar formas de geração de energia eficientes, e aí tem que ser mesmo com fonte alternativa de energia. E para seu consumo próprio, a gente vê muito painel solar em residências, aqueles condomínios com casas residenciais, geralmente às vezes para esquentar a água do chuveiro elétrico, etc. Mas essa resolução também trouxe a regra de que, se o consumidor gerar mais energia do que ele consumiu, ele tem a possibilidade de injetar essa energia na rede e receber créditos na fatura de energia elétrica por essa energia. Isso é bom porque dá mais segurança no sistema das concessionárias de distribuição e causa maior conforto, porque tem uma geração distribuída próxima ao centro de carga, a necessidade que ela tem de atender, mas também causam a necessidade de verificar outros detalhes, como, por exemplo, a instalação de um medidor especial, que vai ser medidor que vai medir não só a entrada de energia na residência, mas a saída de energia na residência. No encontro de contas, se produzir mais energia do que consumiu, ele vai receber créditos na fatura de energia elétrica, créditos esses que podem ser abatidos nos próximos 36 meses. Se for o contrário, ele vai pagar a fatura dela de energia com o abatimento dessa energia própria gerada na unidade consumidora. Respondido? Professor, o parágrafo 5º, artigo 4º da Lei 9.074 de 95, impõe algumas vedações para as concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia elétrica. Essas vedações, elas são taxativas e quais são os fundamentos dessas vedações? Então, Felipe, essas vedações são taxativas sim. Na verdade, a gente tratou sobre isso na nossa primeira e segunda aulas, que foi quando a gente apresentou a questão da desverticalização do processo de segregação das atividades. Quando a gente fez o histórico do setor elétrico,
gente apresentou que entre 96 e 98 foi feito um projeto, que era o projeto RECEB, de reestruturação do setor elétrico brasileiro, e esse projeto chegou à seguinte conclusão, de que para o setor elétrico brasileiro se desenvolver e ser mais atrativo para a iniciativa privada, que ele deveria sofrer a segregação das suas atividades, que comumente chamada de desverticalização, sendo a atividade competitiva restrita às áreas de geração e comercialização de energia e a atividade de serviço público, por ser um monopólio natural, para as atividades de distribuição e transmissão. Esse parágrafo 5º do artigo 4º, ele foi inserido pela Lei 10.848, na 9.074, então ela já é uma alteração proveniente do novo modelo do setor elétrico, instituído em 2004, que criou aqueles 2 ambientes de contratação que eu falei na segunda aula, e ela veda a participação da distribuidora nas atividades de geração de energia elétrica, comercialização de energia elétrica ou quaisquer outras atividades que não sejam relacionadas ao serviço de distribuição de energia. E o objetivo, como eu disse, primeiro, a distribuidora ter a sua base tarifária blindada, o que isso quer dizer? Que nenhuma outra atividade possa afetar a tarifa, já que a tarifa de energia dessa distribuidora é paga pelo consumidor final, pelo usuário final de serviço. Então, como objetivo é isolar a receita que vai ensejar a tarifa de energia elétrica para que essa tarifa não seja contaminada com outros custos. Custos esses não de serviço público de energia elétrica, mas de atividade econômica em sentido estrito, no caso, a geração e a comercialização. Então, por isso, a partir de 2005, as empresas de geração, comercialização e transmissão devem obrigatoriamente estarem separadas das empresas de distribuição no processo chamado de desverticalização, e os fundamentos mesmo foi ensejar a competição no setor de geração e comercialização, o serviço público ficar para distribuição com os custos mais bem informados, de forma a se ter segurança com relação às tarifas e que estava se perseguindo mesmo a modicidade tarifária, que é um dos pilares do novo modelo, instituído desde a 8987. E, com base nisso, diversas empresas sofreram nos seus processos de verticalização. Hoje, atualmente, todas se encontram desverticalizadas, com exceção das empresas que ainda estão nos sistemas isolados, que eu também falei na segunda aula, porque para essas o prazo para desverticalizar é de 18 meses contado a partir da interligação. E os prazos para demais eram 18 meses contado a partir da publicação da lei, que ocorreu em 2004. Vamos para mais uma pergunta? Isso, professor. A seguinte dúvida é o controle de preço, de oferta e demanda. Qual o órgão que gerencia essa oferta e demanda do fornecimento de energia? Sim. Sobre isso, a gente explicou, salvo engano, na segunda aula, a existência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e de 2 ambientes de contratação. Um ambiente de contratação regulada e um ambiente de contratação livre. Nesse ambiente de contratação regulada participam os distribuidores de energia elétrica com as concessionárias de geração e as empresas de geração, e no ambiente de contratação livre já participam os comercializadores, consumidores livres e os geradores. Nesse ambiente de contratação livre, os preços são livremente negociados. No ambiente de contratação regulada, é estabelecido um preço teto pela ANEEL, e quem ganha os contratos são aqueles que estabelecem um menor preço dentro desse limite, então tem uma competição para baixo. Então, quem vai apresentando o menor preço considerado aquele teto são os que celebram os contratos. A CCE, o que ela faz? Ela pega esse mix de contratos, não só no ambiente de contratação regulada, como também no ambiente de contratação livre, e ela vai ver que algumas empresas compraram mais do que precisaram de energia e outras empresas compraram menos, e isso vai gerar sobras e perdas no mercado de curto prazo. Ela pega essa energia, contabiliza, vê quanto teve de sobra, quanto teve de diferença, analisa também os riscos hidrológicos do mercado, a necessidade ou não do acionamento das térmicas, e com base nisso ela chega a um valor de preço, que eles chamam de preço de liquidação de diferença, que é o preço de energia elétrica no mercado de curto prazo. Esse preço é o preço que acaba balizando as relações de energia elétrica, principalmente as relações de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre. Isso, inclusive, causa algumas correrias para se celebrar alguns contratos, porque sempre se tem como parâmetro de contratação mesmo essa questão do preço do PLD. E ele opera como se fosse uma bolsa de valores. A gente ainda vai chegar
nesse ambiente, algumas plataformas de comercialização de energia já estão sendo criadas e para tratamento mesmo de energia como uma commodity, e você tem esse valor que oscila no mercado e ele vai lastrear todos os contratos de energia. Então, quem faz e quem chega ao preço da energia no mercado de curto prazo é a CCE, mas os preços de energia dos contratos, no ambiente de contratação regulada, é pelo leilão de energia, preço teto estabelecido pela ANEEL, e os preços que são definidos nos contratos são aqueles que ofereceram o menor propósito, o menor valor, e no ambiente de contratação livre, são livremente negociados. Então, as partes vão chegar a um valor, a um preço de energia, e a liquidação desses contratos no mercado, com as sobras e déficits dessa energia no mercado, é que vai fazer com que a CCE tenha condições de calcular o preço de liquidação de diferença, que é o preço de energia no mercado de curto prazo. Bom, depois de responder essas perguntas, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Saber Direito Responde, tirando as dúvidas dos acadêmicos de direito. Vamos para a próxima dúvida. Professor, com relação à resolução número 540, de 12 de março, que dispõe sobre a realização de análise do impacto regulatório, o que muda no setor energético? Sim, esse foi tema da nossa quarta aula. Nós tratamos especificamente sobre a análise de impacto regulatório. E o que muda no setor elétrico é que, a partir de agora, qualquer norma que possa ser expedida pela ANEEL, seja norma disciplinando novas questões ou alterando outras questões já existentes, precisa passar por uma análise de impacto regulatório. E o que seria isso? Ela precisa avaliar todas as possibilidades, todas as questões possíveis para se atingir ao fim a que se destina a regulação, para ver se aquele foi o melhor caminho seguido. Na verdade, é uma análise clássica de custo e benefício. No Brasil, a questão ainda está bastante inicial. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, a análise de impacto regulatório é muito forte, mas aqui a gente ainda está começando, estamos caminhando nesse sentido. E a ANEEL foi a primeira a tratar do assunto e tem uma resolução específica para tratar sobre o tema, o que é um ganho expressivo. A gente sabe que a ANEEL ela é uma das melhores agências reguladoras que nós temos, ela é muito mesmo concisa e eficaz, e aí já começou nesse sentido tratando da análise de impacto regulatório. Acredita-se que a partir daí as outras agências reguladoras acabem também tratando sobre o mesmo assunto e principalmente o que deve ficar claro é que essa análise de impacto regulatório ela deve existir para dar respaldo aos atos normativos das agências reguladoras e, nesse sentido, conferir maior legitimidade a esses atos, evitando, portanto, tantos questionamentos com relação a essas disciplinas, essas resoluções, sejam normativas ou quaisquer outros tipos de resoluções que são tão questionadas no judiciário, como a gente viu, as agências reguladoras hoje em dia são amplamente questionadas por seus atos, não só no aspecto de legalidade, mas também quanto ao mérito administrativo. Professor, o fato da agência poder regular o setor, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 9.427, de 1996, não faz com que, por vezes, a agência venha de forma sorrateira usurpar funções que seriam típicas do Poder Legislativo, como as resoluções, por exemplo? Sim e não. Por que eu vou dizer sim e não? Porque eu até cheguei a citar em uma das aulas que o Marcos Juruena Vilela Souto, que era um doutrinador incrível, eu tive um enorme prazer de ter aula com ele, faleceu há pouco tempo atrás. Ele costumava desenhar no quadro, quando ele dava as suas aulas, ele fazia a moldura de um quadro e dizia, essa aqui é a moldura, é a legislação, é a base legal. E as agências reguladoras, elas só podem agir dentro dessa moldura legal, elas não podem usurpar nem extrapolar o que a lei permite. Então, elas devem, como agências reguladoras que estão ali para transformar as políticas públicas em formas técnicas, já que elas são criadas mesmo para ser órgãos técnicos e não políticos, elas devem fazer com que essas resoluções estejam dentro do arcabouço legal. Então, nesse sentido, se ela fizer tudo como deve ser e dentro do arcabouço da legislação, sem extrapolar suas competências ou usurpar as competências de outro, ela não estaria, de forma alguma, entrando numa esfera do Poder Legislativo. Mas o que a gente vê muitas vezes, eu dei até o exemplo da Resolução 427, que trata sobre o reembolso da CCC, muitas vezes a agência reguladora acaba extrapolando na sua função e tratando de coisas e regulamentando coisas que não estavam previstas nem na legislação
de criação do tema e nem no eventual decreto regulamentador, que é o caso da CCC. Nesse caso, sim, ela estaria usurpando competência que não seria dela, do Poder Legislativo, e é também recorrente que essas questões sejam levadas ao Judiciário, nesse caso, inclusive, num processo que até nós atuamos diretamente lá no escritório, conseguimos mesmo uma liminar cancelando, suspendendo os efeitos dessa resolução por usurpar competências do Legislativo e até ultrapassar os limites da própria legislação, que não é possível. Professor, no contexto sociológico, o Estado criou vários programas de direito da sociedade menos favorecida a fornecimento de energia, como vários auxílios. O Brasil é um dos países, um dos maiores produtores de energia do mundo. No contexto social, a energia está presente em todas as camadas da sociedade, ou ainda se tem carência no fornecimento de energia em alguns lugares do Brasil? Infelizmente, ainda se tem uma carência enorme de fornecimento de energia. Não vou dizer enorme comparado a alguns anos atrás. Foram instituídos os programas, como eu havia dito, de universalização do serviço, programa Luz para Todos, Luz no Campo. Isso fez com que houvesse um investimento maciço em levar energia para todos, só que ainda existem localidades que ainda continuam no escuro. Essa disciplina também da universalização do serviço, do programa de universalização do Luz para Todos, muito complicada. Todas as concessionárias tiveram que apresentar os seus planos de universalização para aprovação da ANEEL. Esses planos tinham prazo de cumprimento até 2012, depois foi para 2015, e ainda assim existem unidades consumidoras não universalizadas. Existem também algumas outras questões que envolvem esse assunto, que são as próprias unidades consumidoras que fizeram as suas redes para se abastecerem de energia, apenas comunicando as concessionárias. Isso existe muito, em muitos lugares existe essa realidade, e elas foram sendo ligadas, e o fornecimento de energia elétrica foi feito com base em redes particulares, ensejando depois a necessidade dessas empresas de visitarem essas redes para incorporar o seu sistema elétrico, indenizar esses particulares que construíram as suas próprias redes, dado que as redes não chegavam a tempo e a hora que eles gostariam às suas unidades consumidoras. Então, esse é um assunto muito relevante do setor. É um aspecto que causa diversas discussões, principalmente regulatórias, porque o tratamento dessas questões estão mesmo nas resoluções da ANEEL, e é um assunto também consta na resolução 414, com mais propriedade também na 223, na 229, são assuntos muito interessantes do setor e que até hoje causam muito problema, muita discussão, e até hoje sim existem unidades consumidoras que não estão com fornecimento de energia elétrica. Patrícia. Como o Estado aplica os tributos arrecadados referente ao fornecimento de energia? Então, eu também cheguei a comentar, inclusive nas aulas, que a existência do instituto, chamado Instituto Acende Brasil, que ele faz um estudo bem completo com relação ao peso dos tributos e encargos do setor elétrico na fatura. E eles já chegaram a um dado de 46% da fatura de energia elétrica está sobrecarregada com tributos e encargos. Esses tributos eles precisam ser discriminados na fatura de energia elétrica, então quando você recebe a fatura de energia elétrica, você recebe lá quanto você está. Na verdade, se você observar, é que muita gente não observa, mas ali vem discriminado qual foi o custo de compra de energia, qual foi o custo específico com a geração de energia elétrica que consta na tarifa de energia, o custo do transporte que a gente viu na terceira aula de contratos, a celebração dos contratos de uso do fio, e eu disse que para os consumidores de baixa tensão, os consumidores de média tensão que não celebram contratos em separado, esse custo está embutido no valor da energia. Então, na fatura de energia elétrica das residências, você pode verificar que tem lá quanto tem de geração, quanto foi o custo do transporte, quanto foi o custo dos encargos esses do setor elétrico mesmo, a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, a RGR, que é a Reserva Global de Reversão, CCC e alguns outros. Então, aparece lá quanto você teve de encargos. Tem também o custo com os tributos e o custo de distribuição propriamente dito. Se você for ver isso, depois de tirar tudo da fatura de energia elétrica, o que de fato a distribuidora recebe é em média 10% da fatura de energia. O resto vai pagar a geração, o resto vai pagar o transporte, vai pagar os tributos, que são quase 50% da conta. Pode ser mais ainda se no município tiver a contribuição de iluminação pública, que alguns municípios têm, a COSIP, e ainda pode ficar um pouco mais pesado, mas por uma determinação do própria Resolução 414 de 2010, que eu já falei aqui em alguns momentos e sempre vou ressaltar a importância dessa resolução, todas essas componentes da tarifa devem ser discriminados na fatura. Felipe. Professor,
Uma vez que o objetivo da criação das agências reguladoras é atuar de forma independente do executivo no que se refere às interferências casuísticas e ideológicas, não seria moralmente correto que os dirigentes dessas entidades proveniessem das carreiras das próprias agências, ao invés de passar pelo crivo político, no qual seria a nomeação pelo presidente da República e a sabatina pelo Senado Federal? Essa pergunta é muitíssimo boa, porque, na verdade, toda a sustentação, todo o fundamento da criação das agências reguladoras é que elas tivessem uma autonomia forçada, reforçada, que fossem órgãos técnicos que estivessem ali mesmo para implementar tecnicamente as políticas públicas e não estivessem, de forma alguma, qualquer relação com a política ou com os desmandos e alterações de rumo das políticas. Tanto é que, se você observar, os mandatos dos dirigentes das agências reguladoras, eles não estão casados com os mandatos do chefe do Poder Executivo. É bem diferente, eles podem ser reconduzidos e etc. E é óbvio que seria absolutamente conveniente que esses dirigentes, os diretores da ANEEL, diretor-geral da ANEEL, viessem de carreira e não viessem no mercado. Mas fato é que é por indicação ainda do presidente da República, porque é um cargo de extrema confiança, o que deve haver mesmo, independente de ser nomeado pelo presidente da República ou não, que deve haver mesmo a seriedade desses dirigentes de entenderem o seu papel e de que entenderem que também não podem se submeter e nem se deixar abater ou capturar por questões políticas, porque senão perde o próprio sentido da regulação. Não faz sentido você criar uma agência reguladora, separar ela do poder político, dar uma autonomia forçada para essas agências, se elas vão estar aos mandos e desmandos da política. Na verdade, elas estão ali mesmo para, tecnicamente, resolver, implementar as políticas públicas e está no meio, né, no centro, entre as discussões do poder concedente, dos usuários do serviço e os concessionários. Agradeço, então, a participação dos acadêmicos de Direito, após essas dúvidas super interessantes sobre o direito de energia elétrica, que é uma vertente relativamente nova do direito, e tem vindo angariando adeptos sobre o assunto. Eu sou um deles, apaixonado por direito de energia elétrica. Ao longo da semana tratamos sobre diversos temas, foram 5 aulas muito interessantes, que passaram pelo histórico do setor elétrico, o modelo do setor, os contratos de energia, análise de impacto regulatório e, por último, temas atuais do setor, com essas medidas provisórias últimas do governo para a redução drástica das tarifas. Eu espero que todos tenham gostado das aulas. A gente permanece à disposição aqui no Saber Direito. Até breve. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.